Meu nome é Beatriz Góes Dantas, ensinei antropologia durante 30 anos, inicialmente na Faculdade Católica de Filosofia e posteriormente na Universidade Federal de Sergipe, quando ela foi instalada em 1968, incorporando as antigas faculdades. Minha graduação é em antropologia, aliás, em geografia e história, que à época era um curso único. E fui ensinar antropologia, disciplina que a gente tinha uma carga horária muito grande nos cursos de geografia e história. Fui ensinar antropologia levada pelas mãos competentes da professora Josefina Leite Campos. Posteriormente, fui fazer o mestrado em antropologia social na Unicamp e voltei a Sergipe, onde continuei a minha vida de professora e pesquisadora. Trabalho que desenvolvi ao longo desse tempo, juntamente com meu esposo José Ibarei Costa Dantas, também professor e pesquisador. Em antropologia ensinei várias disciplinas, etnologia, etnografia do Brasil, antropologia social, enfim, antropologia que eram denominadas não com números, não com nomes, mas com números. Ensinei também folclore, enfim. É um vasto campo de disciplinas destinadas à graduação e aos diferentes cursos da universidade. Bom lembrar que o curso de Ciências Sociais na universidade, ele só surge muito tardiamente. Ele é da década de 90, justamente quando eu estava me aposentando da universidade. De modo que tive, assim, como aluno preferencial de antropologia, os estudantes de história, de geografia, de serviço social, de direito, de medicina, de educação física, enfim, de cursos diversos. Também ensinei um pouco nos cursos de especialização, que começaram a surgir na UFS na década de 80, como o curso de especialização em Ciências Sociais e o curso de especialização em Educação. E mesmo depois de aposentada, participei de uma experiência muito gratificante, que foi ensinar no programa de qualificação de professores, o PQD, desenvolvido juntamente com a Secretaria de Educação e a Universidade, e eu lecionei no Polo de Lagarto, na região Centro-Sul, e gostei muito da experiência de conviver com professores oriundos dos vários povoados do interior de Sergipe. Mesmo porque Sergipe sempre foi o foco das minhas pesquisas, né? Ao longo desses anos todos, eu me dediquei a pesquisar temas variados, tanto do folclore, dos cultos afro-brasileiros, das formas da religiosidade católica popular, a etnohistória indígena e, mais recentemente, o artesanato. Desses trabalhos, alguns resultaram em livros, como, por exemplo, A Taieira de Sergipe, que foi o primeiro livro, que é sobre folclore, que é uma dança tradicional de Laranjeiras. Depois, a minha dissertação de mestrado, que foi transformada em livro, Vovô Nagô, Papai Branco, um livro que é muito reconhecido em termos nacionais, está sendo agora editado em inglês pela Universidade da Carolina do Norte. Também publiquei Terra dos Índios Chocó, né, na questão da etnologia indígena, alguns instrumentos de pesquisa sobre índios. E no artesanato, tenho me dedicado ao estudo de rendas, cerâmica. Ultimamente publiquei Rendas e Rendeiras no São Francisco, que são as rendeiras de Poço Redondo com as suas rendas de bio. Além desses livros, eu tenho trabalhado muito em parceria, publicando obras coletivas organizadas por diferentes autores, né? Por exemplo, Rio Sem História, a leitura sobre o São Francisco, que é uma coletânea organizada pelo professor Fernando Sá, que tem um capítulo meu sobre as rendeiras de São Francisco. Candomblé, Desvendando Identidades, que é no professor de São Paulo, que faz a coordenação, do mesmo modo que Caminhos da Alma, onde eu tenho um capítulo sobre o terreiro de Nanã, de Aracaju, e mais recentemente eu publiquei junto com o pessoal de geografia o Atlas Escolar de Sergipe, que tem um capítulo sobre a cultura sergipana, que é da minha autoria. Também, ainda nos índios, tem um livro importante que foi História dos Índios no Brasil, onde eu tenho um capítulo partilhado com dois professores da Bahia, que é sobre os índios do Nordeste, e vários instrumentos de pesquisa que foram publicados, sobretudo, pela USP Unicamp. A história
se faz muito com documentos, e esses guias de fontes sobre a história indígena e do higienismo, que é publicado pelo Núcleo de História Indígena da USP, tem uma participação sobre Sergipe, participação minha sobre Sergipe. E também esse outro, Documentos para a História Indígena do Nordeste, que tem um capítulo sobre Sergipe. Enfim, esse trabalho em parceria com vários colegas, na verdade ele se iniciou com um livro que eu acho que é fundamental na minha carreira de professora, que é Textos para a História de Sergipe. Participei desse livro a convite de professores do Departamento de História, né? E acho que o convite ele estava baseado em duas razões principais. Por essa época eu já havia desenvolvido uma longa pesquisa sobre os índios e, por outro lado, eu sempre mantive um contato muito cordial e a troca de experiências muito grande com o Departamento de História e seus professores, muitos dos quais foram meus professores na graduação, depois eram professores que tinham sido meus alunos, enfim, sempre houve uma interlocução muito grande com o pessoal de História e que se deve também à minha formação de graduação em História, né? De modo que esse texto para a História de Sergipe tem um capítulo que é Os Índios em Sergipe, onde eu analiso das origens, basicamente aos dias atuais, uma espécie de um resumo, uma condensação sobre isso. E com esse texto eu aproveito para falar um pouco sobre a minha relação com esse tema central dos índios em Sergipe. Esse é um tema que se colocou muito cedo na minha vida de pesquisadora e de professora. Foi um tema que surgiu, na verdade, na sala de aula, né? Os alunos sempre perguntavam o que tinha acontecido com os índios de Sergipe. A gente falava dos índios do Brasil e eles perguntavam sobre os índios de Sergipe. E na bibliografia da época a gente não encontrava respostas para uma questão que para mim também era desafiadora. No século XIX nós tínhamos 5 aldeias reconhecidas oficialmente como locais de povoações indígenas. E na segunda metade do século essas aldeias desaparecem, não entravam mais na cogitação dos escritores da época. E no final do século se dizia que Sergipe não tinha índios, tinha apenas caboclos. E a pergunta que restou para a gente foi essa: o que aconteceu com essas aldeias? Então foi com essa questão que nós partimos para os arquivos junto com alunos. E é interessante a gente colocar, porque eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco essas condições de pesquisa, sobretudo para alunos que vivem numa universidade que hoje tem programas de pesquisa, programas de pós-graduação, pesquisa financiada, bolsa, enfim, tem uma estrutura de pesquisa devidamente montada. Não era essa a realidade do final dos anos 60, início dos anos 70 ou mesmo